Irmãos, capítulo 12 do Evangelho de Lucas, capítulo 12, um texto bem conhecido, muito conhecido. Nosso pastor, ele fala muito a respeito deste texto nas suas pregações, nas suas mensagens. Ele sempre fala do passarinho, ele sempre fala do lírio. Nós vamos voltar a falar do passarinho nesta noite, porque nós somos também, assim como eles, alvo do cuidado do Senhor, do cuidado paternal do nosso Deus. Irmãos, capítulo 12, a partir do 22. Lucas diz assim: dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber, não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás destas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Amém? Se assente. Meus irmãos, eu gostaria de falar a respeito de um tema hoje muito pertinente, muito em voga nos nossos dias. Eu gostaria de falar sobre a ansiedade. Você conhece alguém ansioso? Você já viu alguém ansioso, não? Você já viu alguém sofrendo de TOC? Transtorno obsessivo compulsivo? Eu ouvi alguém falar, mas eu tenho TOC. Eu ouvi alguém falar isso hoje, eu tenho TOC. Eu tenho agonias, eu preciso ver as coisas acontecendo. E vou lá e verifico 30 vezes antes de sair se eu fechei a casa, realmente vou até o elevador, depois fico pensando, volto, confiro se realmente está fechada. São essas manias que vivemos nesses últimos dias, nesses últimos tempos. Temos visto muitas pessoas ansiosas, muitas pessoas que não têm essa paz muitas vezes, ou perdem a paz se preocupando com tantas coisas. E é interessante porque essas pessoas que têm ansiedade, elas sofrem por antecipação. O problema nem chegou diante delas, elas já estão sofrendo com o problema. Vou dar um exemplo. Tem uma crise vindo lá do Japão. Ela pode ser que chegue aqui, pode ser que não chegue. Mas enquanto ela está no Japão, tem pessoas que já não conseguem mais dormir aqui no Brasil. Quer um outro exemplo? Você sente uma dor no teu corpo, e aí você vai no médico e faz uma consulta, e o médico pede um ultrassom, uma ressonância. Você marca e essa ressonância demora 30 dias para chamarem você para fazer. Nesses 30 dias você se alimenta mal, nesses 30 dias você não consegue quase dormir, nesses 30 dias você fica desesperado, imaginando o que é que você pode ter. E no final das contas pode ser que não seja nada. A maioria dos problemas que a nossa mente imagina, a maioria dos problemas que a nossa mente imagina, nunca vão chegar a se concretizar. O que é isso? Ansiedade.
Ansiedade. E a ansiedade é o novo mal do século. Ela suplantou a depressão. Hoje tem muito mais pessoas ansiosas do que pessoas depressivas. E é interessante porque a ansiedade parece que é algo tão comum e parece que a gente às vezes não encara ela com tanta seriedade, mas é algo que é extremamente prejudicial para nós. A ansiedade, ela gera em nós problemas de ordem física, porque quando a nossa mente adoece, o nosso corpo padece. Vocês já ouviram falar sobre doenças psicossomáticas? São problemas que são desencadeados por sentimentos, por sensações, que a mente começa a imaginar, começa a dar vazão e o nosso corpo daqui a pouco está sentindo dores, desconfortos, arritmias, taquicardias, insônia. Isso tudo é fruto de uma mente tomada pela ansiedade. Mas não é apenas na área física que nós podemos ver a ansiedade se desenvolvendo, essa sensação de aperto, de estrangulamento, essa sensação que nos faz nos mover em todas as direções, é como se fosse um barco no meio do mar, sem controle, sendo assolado pelas ondas. Você é jogado de um lado para o outro e você não tem controle e sustentação. O que é isso? Esse é o sentimento de ansiedade, aquele aperto, aquela agonia, aquela angústia, que faz você não conseguir tomar decisões assertivas, que faz a tua mente dar voltas, sem que você consiga, ao menos, resolver alguma coisa. A ansiedade, ela rouba a nossa energia, nos fazendo pensar no amanhã, e nos fazendo deixar de viver o hoje. A ansiedade, ela faz com que nós percamos momentos prazerosos, agradáveis de vivermos o presente, preocupado com o futuro. Que o futuro, meus irmãos, só a Deus pertence. Nós podemos fazer planos, nós podemos tomar todas as precauções, mas o futuro a Deus pertence. E o que nós precisamos saber é que Deus está no controle do nosso amanhã. Vamos viver o hoje. Vamos nos preocupar em tomar algumas precauções quanto ao amanhã, mas vamos nos lembrar de viver o hoje. O futuro só a Deus pertence. É por isso que o Senhor diz: basta a cada dia o seu mal, viva o hoje. Deixa o amanhã para você viver o amanhã, porque senão você só pensa no amanhã e não vive o hoje. E o tempo de Deus para nós é hoje. Hoje. Às vezes gastamos tanta energia, perdemos tantos momentos prazerosos em família, na companhia de amigos, desesperados com o que pode acontecer amanhã. Nós temos uma eleição para acontecer daqui a alguns dias, e tem gente preocupado com o que vai ser do amanhã. Vamos viver o hoje. Tudo vai seguir o seu processo normal, e nós precisamos entender que Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia. Graças a Deus. Mas a ansiedade também nos leva a estes problemas também de ordem social. Tem pessoas que elas são tomadas de uma forma tão grandiosa pela ansiedade que a sua vida social, as relações afetivas, as relações com o cônjuge, com os filhos, com o trabalho, com os colaboradores, com o patrão, fica de uma forma tão turbulenta, tão difícil, que ela não consegue mais lidar com isso. Tem pessoas que têm medo de lugares fechados, de elevador e vai só pela escada. Pessoas que temem que alguma coisa possa acontecer, muitas vezes sem razão aparente. Que é isso?
Ansiedade. Ansiedade. Agora, o que mais me chama a atenção, meus irmãos, que além desse problema de origem física, de origem social, essas consequências, o grande problema da ansiedade para nós cristãos é que ele denota para nós algo muito pior, um problema espiritual. Falta de fé, incredulidade. Meus irmãos, você se encontrar em algum momento ansioso é natural, é normal. Eu tive semana passada uma crise de cólica renal e eu fiquei ansioso. Não podia, ficava imaginando o que ia acontecer se aquela pedra não saísse, como é que ia sair, se ia trazer maiores transtornos ou não. Eu fiquei um pouco ansioso, eu confesso. Mas fui aos pés de Jesus, fui pedir graça para Deus, fui pedir misericórdia para Deus. Você se encontrar em um determinado momento ansioso é natural, até para nós cristãos. Agora, o que nós não podemos é viver ansiosos, porque viver ansioso denota falta de fé, denota incredulidade. É como se nós não acreditássemos que Deus é totalmente poderoso para cuidar da nossa vida. Enquanto a palavra do Senhor diz que tudo está na palma das suas mãos, a nossa vida, o nosso nome está gravado na palma das suas mãos. Ele tem cuidado de nós. E Jesus fala que nós não podemos viver ansiosos, porque isso não é coisa de cristão. Isso aí são os pagãos, são os gentios do mundo que se preocupam com tantas coisas, com o que comer, com o que vestir, como será o amanhã. Isso não pode fazer parte da vida do cristão. O cristão não pode ser aprisionado por essas sensações. Ele tem que ter a certeza de que Deus cuida da sua vida, de que Deus guarda o seu amanhã, o seu futuro. Você e eu somos alvos do cuidado do Senhor, por isso não há razão de nós vivermos ansiosos. Homens de pequena fé, o Senhor fala, Ele identifica qual é o problema da ansiedade. A ansiedade é falta de fé, é falta de ter a convicção de que Deus está cuidando de todos os detalhes que preocupam a nossa vida. Nós somos alvos do cuidado do Senhor. E como cristãos não podemos deixar que a falta de fé tome lugar no nosso coração, porque daí sim nós vamos viver ansiosos. Vamos viver sem ter o controle das nossas vidas nas mãos. Vamos viver preocupados com situações que podem ou não podem acontecer, enquanto deixamos de viver os bons momentos presentes que estamos passando. Então, isso é ansiedade, e essas são as consequências da ansiedade. Consequências físicas, consequências sociais, consequências espirituais. É engraçado, é interessante, porque a ansiedade, ela não escolhe, meus irmãos, raça. Ela não escolhe classe social, poder aquisitivo, religião. Se você é um grande religioso ou se você é ateu, você pode sofrer de ansiedade. Se você é rico ou pobre, você pode sofrer de ansiedade da mesma maneira. Todas as pessoas podem sofrer, não é exclusividade desse ou daquele, todas as pessoas podem sofrer. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, até irmãos anciãos podem sofrer de ansiedade. A ansiedade não escolhe faixa etária, ela pode atingir todas as pessoas. Agora, o que mais me traz conforto é que a palavra de Deus nos mostra que a ansiedade tem cura.
A palavra de Deus, nesse texto que nós lemos, nos mostra que a ansiedade tem cura. Olha que interessante. No versículo 25, Jesus faz uma pergunta: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, que é acrescentar uma hora na vida, que é mexer no tempo, quanto mais ficar preocupado com coisas que estão fora do alcance de vocês. Aleluia. Oh, glória. Ou seja, Jesus está perguntando: a pessoa controlada pela ansiedade pode ter algum benefício na sua vida? Você se preocupar, você se deixar tomar pela ansiedade, vai gerar alguma coisa boa para você? Não, não vai. Você vai ficar ainda mais angustiado, você vai ficar ainda mais perturbado, você vai sentir ainda mais efeitos no teu corpo, na tua vida social. Então, não se preocupe, não se preocupe, porque a palavra de Deus nos apresenta a solução para nós vencermos a ansiedade. 1 Pedro 5:7, o que diz lá? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. A recomendação bíblica é para você lançar aquilo que está te preocupando em cima de Cristo. Não uma parte da tua ansiedade, não uma parte das tuas preocupações, mas todas elas. Você não precisa conviver com estas preocupações. Lança elas sobre os braços de Jesus e esquece, descansa, acalma o teu coração, deixa o Senhor trabalhar por você, porque Ele tem cuidado. O apóstolo Pedro diz que Ele tem cuidado de nós. Isso em todas as áreas, meus irmãos. Se é a área familiar que está te gerando ansiedade, lança nos braços do Senhor. Se para nós é o ministério, são questões ministeriais que estão nos trazendo ansiedade, lança nos braços do Senhor a ansiedade. Se é algum exame de rotina médico que você está fazendo, que está te gerando ansiedade, lança sobre ele a tua ansiedade, deixa Deus cuidar da tua vida. Deixa Deus cuidar da tua vida. Aleluia. Como alguém entrega a sua causa a um advogado, irmãos, se eu tiver algum problema de justiça, na justiça para resolver, eu vou entregar para minha esposa resolver. Vou procurar um advogado. Eu não sou advogado, eu não sei resolver. Vou entregar nas mãos de alguém que sabe resolver e defender as minhas causas. Meus irmãos, eu não sei resolver as questões da minha vida, mas eu tenho aprendido a lançar nas mãos de alguém que sabe. Você tem um Deus que sabe como trabalhar, como cuidar de você. Então não viva ansioso, entrega para Ele, deixa nas mãos dEle, porque Ele sabe como fazer. Aleluia. Entrega nas mãos dEle. Entrega nas mãos dEle. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Como é que é o cuidado do Senhor? O que o cuidado do Senhor envolve? Como é que nós podemos descansar neste cuidado de Deus? E aí Jesus começa a nos ensinar no capítulo 12 que lemos. Primeiramente ele nos ensina que este cuidado do Senhor envolve a sua onisciência. Versículo 30, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe
que vocês precisam delas. O Pai sabe. Tem alguma coisa que Deus não saiba a nosso respeito? Oh, aleluia! Tem algum detalhe da nossa vida, do nosso amanhã que Deus não conheça? Meus irmãos, nem a minha esposa sabe de algumas coisas que se passam lá no interior da minha alma, preocupações que às vezes eu não abro para ninguém. Ele conhece, Ele sabe, oh aleluia, Ele tem ciência, Ele sabe. Será que um pai não sabe as necessidades de um filho? Eu não sou pai ainda, mas eu tenho certeza, você mãe, quando teu filho era pequeno, pelo choro do teu filho, você sabia se ele estava com dor ou com fome, é verdade ou não? O choro do bebê, a mãe identifica se ele está com dor, com fome ou se precisa trocar a fralda, é assim ou não é? O pai sabe identificar o nosso choro também. Ele sabe se o nosso choro denuncia as nossas preocupações. Ele sabe se o nosso choro demonstra as nossas ansiedades. Ele sabe se o nosso choro demonstra a nossa falta de fé. Ele sabe identificar o nosso choro. Ele conhece. Se um pai terreno sabe identificar o choro do seu filho, quanto mais Deus, Criador de todas as coisas, conhecedor de todas as coisas, sabe o que você precisa, meu irmão. Você é alvo do cuidado de Deus. Deus conhece tudo a teu respeito. Deus sabe do que você precisa e Ele pode providenciar aquilo que a tua alma está necessitada nesta noite. Ele sabe, Ele conhece, e é por isso que eu gosto muito do Salmo 139, mas eu adoro demais. Esse salmo fala da onipresença de Deus e fala da onisciência. Meu irmão, se antes da palavra chegar à nossa boca, Ele já sabe. Você não precisa nem contar para Ele, Ele já sabe o que você vai pedir antes de você abrir a boca, antes de você formular a frase, antes de você verbalizar a palavra, Ele já sabe o que você vai dizer. Se Ele conhece, oh meu amado Deus, oh aleluia, por que se preocupar se Ele conhece? Oh meu Deus, tem que ser falta de fé, não tem outra explicação. Se a palavra de Deus nos fala que Ele sabe, que Ele conhece, se nós cremos na palavra de Deus, por que é que muitas vezes nós oscilamos na fé? Só prova que somos humanos e que somos falhos e que somos carentes da graça de Deus. Ele conhece. O Salmo 139 diz que de longe Ele entende. Só do jeito de você caminhar e você se aproximar dEle, indo para a oração, Ele já sabe o que você precisa, Ele conhece, Ele sabe o que você precisa. Cuidado do Senhor envolve a sua onisciência, Ele sabe do que nós precisamos. Mas também o cuidado do Senhor envolve a garantia da sua promessa. Se você olhar no verso, deixa eu localizar aqui, 28, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Essa pergunta é uma pergunta retórica que Jesus faz. Sabe o que é uma pergunta retórica? É uma pergunta que nela mesma já contém a resposta. E Jesus faz um comparativo. Se o pai cuida, ele fala aqui, se o pai cuida da vestimenta dos lírios que hoje estão aqui, amanhã são arrancados e jogados no fogo,
quanto mais Ele vai cuidar de você, que é a imagem e semelhança dEle, criado por Ele, para a glória dEle. Se Deus cuida de plantas, se Deus cuida de pássaros, quanto mais de você, que é sua imagem, que é sua semelhança, criado para louvor da sua glória, para louvor da sua majestade, com toda certeza Ele estará cuidando de você de uma forma especial, carinhosa. Aleluia. Oh, glória. Meu Deus. Nós somos alvo do cuidado de Deus. Isso é uma promessa. Jesus faz 2 vezes perguntas retóricas para afirmar, meu irmão, presta atenção, olha aqui, ó. É como se Jesus desse um chacoalhão em nós. Você não está vendo? Se Deus cuida do passarinho, Deus cuida de você também, que é muito mais valioso do que um pássaro. Se Deus se importa em vestir a erva do campo, e dizer que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como a um deles, quanto mais você, que é precioso para Deus, quanto mais a tua vida, pela qual Jesus pagou um preço muito alto, quanto mais você, que é o seu filho, quanto mais você, que vale muito mais, você vale o sangue do Cordeiro, você vale o sangue de Jesus que foi vertido lá na cruz, você tem muito valor, Deus cuida de você, tem a promessa da garantia, do cuidado do Senhor. Para encerrar, além do cuidado do Senhor envolver a sua onisciência, Ele saber do que nós precisamos, além de envolver a promessa, a garantia do cuidado dEle, porque Ele conhece, mas não apenas conhece, Ele cuida também, Ele garante cuidar de nós. Mas também o cuidado do Senhor envolve provisão, porque Ele fala no verso 31, dizendo que essas coisas lhe serão acrescentadas. Provisão. E para falar de provisão, eu gosto muito da história de Gênesis, que fala daquele momento que Deus pede Isaac para Abraão. Para mim é a maior prova da provisão de Deus neste episódio. Você já pensou, será que Abraão estava ansioso? Já parou para pensar? Será que ele se deixou dominar pela ansiedade? Meu irmão, não era o cenário político que estava em jogo. Não era o emprego que estava em jogo. Não era a descoberta de uma possível enfermidade que estava em jogo. Não. Era a vida do próprio filho. O filho da promessa. Aquele filho que Deus prometeu e foi testando a fé de Abraão e Sara para dar. E quando chega num determinado momento, Deus pede aquele filho. Agora, quando você vai lendo, você vai vendo as expressões de fé deste homem. Ele chega perto dos seus criados e ele diz: vocês fiquem aqui, porque eu e o moço, nós vamos, adoraremos e voltaremos. O que Deus iria fazer, Abraão nem imaginava. Mas ele cria na provisão de Deus, no cuidado de provisão de Deus. Não sabia o que ia acontecer. A única certeza, a única convicção que Abraão tinha é que aquele que me chamou de um lugar da minha terra para um lugar que eu nem sei para onde eu iria,
aquele que fez promessa de um filho, e eu avançado em idades, e Sara também, prometeu e cumpriu a sua promessa, me deu o filho. Eu não sei o que vai acontecer lá, mas eu creio na provisão dele. Meu irmão, você não precisa saber como Deus vai fazer, você precisa crer que Ele vai prover na tua vida. De que maneira, da onde vai surgir o milagre, eu não sei, mas a certeza que eu tenho é que Ele vai prover, porque Ele é fiel. Aleluia! Graças a Deus. Aleluia. E os irmãos conhecem a história, quando Abraão prepara o altar, Abraão pega a lenha, coloca ali, pega o seu filho, amarra, e quando ele vai sacrificar Isaque, brada uma voz do céu dizendo: Abraão, não faças mal ao menino, agora sei que você ama a Deus. Naquele momento Abraão levanta os olhos e ele enxerga um carneiro preso pelos chifres num arbusto. O que é isso? Provisão. Provisão de Deus. Para alguém que tem fé. Para alguém que acredita mesmo quando não vê aparentemente uma porta aberta, uma solução chegando. Acredita na provisão de Deus mesmo quando as circunstâncias são contrárias. E ele diz, depois desta experiência, ele diz que no monte do Senhor se proverá. Meu irmão, a providência do Senhor para nós está em cima do monte. O que é isso? O que monte significa para nós? É estar de joelhos na presença de Deus. Está precisando de provisão? Sobe o monte. Está precisando ver sinal de Deus, de provisão para a tua vida? Vai para o joelho, sobe o monte. Busca a presença do Senhor, porque no monte da oração, Deus tem providência para os seus filhos. Deus tem providência para a sua igreja. Deus tem providência para a tua situação. Se coloque de pé nesta noite. Deus tem providência para nós nesta noite. Deus não quer que os seus filhos vivam dominados pela ansiedade, porque o Senhor tem cuidado dos seus filhos, Deus tem cuidado de nós. Ele oferece o cuidado da sua onisciência, o cuidado da sua promessa, o cuidado da sua provisão, mas pede uma coisa de nós. O segredo é buscar primeiramente o reino de Deus. Você percebe que a ansiedade geralmente ela está voltada para as coisas desta vida? Você é ansioso, sabendo que tem um céu te aguardando? Você sente ansiedade por conta do céu? Eu creio que não. Agora você sente ansiedade para ver se aquele carro que você quer comprar vai dar certo ou não vai, se aquela casa que você está querendo tanto construir vai dar certo ou não, se aquele emprego que você quer alcançar vai dar certo ou não. Nós somos ansiosos pelas coisas terrenas, e é por isso que Jesus nos ensina onde que o nosso coração deve estar. O nosso coração deve estar nas coisas lá de cima, porque lá nós podemos viver realmente sem ansiedade. Busquem primeiramente o reino de Deus, ou seja, se ocupem com as coisas do reino, porque as coisas da terra Deus providencia para nós. O nosso coração deve estar lá no reino. Tirar da terra e colocar no reino, porque daí Ele se ocupa de atender às nossas necessidades terrenas. A questão é uma mudança de perspectiva. Tira os olhos daqui, coloca os olhos ali e viva sem ansiedade. Há cura para a ansiedade? Sim. Há cura para a ansiedade. Está no cuidado do Senhor pelas nossas vidas. Amém?
Eu quero que você saia daqui nesta noite com fé. Se a tua fé está pequena, o meu pedido é para que Deus acrescente a tua fé. Se é uma questão de perspectiva, mais uma vez eu digo, tira os olhos daqui. É claro que nós devemos nos preocupar e tomar algumas precauções quanto ao nosso futuro, é digno, nós precisamos fazer isso. Agora, viver, deixar de viver o hoje, o agora, pensando no amanhã, como vai ser, o que eu vou fazer, como é que eu vou lidar com aquilo, meu irmão, você não consegue lidar nem com o que está acontecendo hoje, quanto mais com o que está acontecendo amanhã. Tire os olhos destas preocupações terrenas, se ocupe em fazer aquilo que Deus está pedindo para você fazer, porque do mais Ele cuida de você. Saia daqui sabendo onde deve estar verdadeiramente o teu foco deve estar no reino, não nas coisas desta vida, porque Deus tem cuidado dos seus filhos, amém? Apresente a tua causa diante do Senhor nesta noite. Viva livre da ansiedade. Se tem alguns problemas te preocupando e tirando a tua paz, não apenas te deixando momentaneamente ansioso, mas te aprisionando numa vida de ansiedade, meu irmão, deixe Jesus quebrar estas correntes, lança sobre Ele toda a tua ansiedade, deixa Ele cuidar da tua vida e sirva a Ele com alegria, viva bem com a tua família e sirva ao Senhor com alegria fazendo a sua obra. Senhor Deus e Pai, amado Deus Todo-Poderoso, Senhor, nos ajuda, Pai. Senhor meu Deus, nós não queremos ser dominados por este mal chamado ansiedade, Pai. Senhor, isso rouba a nossa energia, rouba, Senhor, os melhores momentos que nós podemos passar em família, que nós podemos passar na Tua presença, que nós podemos trabalhar, que nós podemos fazer tantas coisas, e nos tira, Senhor meu Deus, estes momentos prazerosos, nos levando a pensar sobre os problemas de amanhã, Deus, e não é isto, Senhor, que nós fomos chamados para fazer ou viver desta maneira, Pai. Senhor, muitas vezes a ansiedade, na verdade, ela identifica a falta de fé que nós temos, mas acrescenta nesta noite a nossa fé, nos ensina, ó Deus, a descansar no Teu cuidado, a agradecer, ó Deus, sabendo que Tu estás no controle da nossa vida, ó Deus, e que nada deste mundo, ó Pai, pode tirar a nossa paz, o nosso sossego, porque nós temos um Deus que tem o nosso nome escrito na palma das suas mãos, nós somos alvo do seu cuidado, Pai. Ó Deus, que a Tua graça se estenda nesta noite, e que nós possamos viver livres de toda ansiedade, sabendo que temos um Deus que cuida de nós, de um Deus que tem cuidado de nós, de um Deus que provê para nós aquilo que necessitamos. Ó Deus, nós confiamos em Ti, nós Te agradecemos e nós dizemos, muito obrigado, Senhor, pela Tua graça, pela Tua paz, pela Tua bênção, pela Tua provisão e pelo Teu cuidado, em nome de Jesus, amém.